você não decide, os problemas decidem por você. Olá, eu sou a consteladora Mariana Confort e hoje vamos falar sobre decisão. Você já deve ter ouvido uma história de alguém que queria muito sair de um trabalho e que de repente foi mandada embora, foi demitida e ela saiu de lá feliz da vida. Esse é um exemplo que eu queria trazer aqui sobre o tema desse vídeo. Por quê? Quando a gente não decide, a vida decide pela gente. Esse é um exemplo que pode até ter sido bom, mas em todas as situações de vida, quando a gente fica na dúvida de uma decisão que a gente já tomou, a gente corre o risco, sim, de passar por problemas que a gente nem imagina. Por quê? Assim que a gente tem uma vontade, um desejo de alguma coisa, a gente envia essa mensagem para o inconsciente, para o sistema, o inconsciente coletivo. Então, todos nós estamos interligados. E existem os laços sistêmicos que nós temos com todo mundo. Com o nosso trabalho, com o dinheiro, com a família, com amigos, com os nossos relacionamentos. Então, quando a gente toma uma decisão, mesmo que a gente não fale, todas essas pessoas sentem. Isso é sistêmico. Você toma uma decisão ou você fica na dúvida de falar, mas você já tem essa vontade, essa decisão interna e você fica procurando, eu não sei qual é o melhor momento, vou fazer isso e protelando. Você corre o risco, sim, de alguma coisa acontecer. Para quê? Ou para confirmar a sua decisão, ou se for algo que você não se permita, vai ser algo que vai bloquear a sua decisão. Por exemplo, nesse mesmo caso, se a pessoa quer sair do emprego, mas ela não se acha merecedora ou ela tem uma culpa muito grande porque esse chefe ajudou muito na vida dela, né? E algo aconteceu na vida dela e ele foi muito atuante, então ela não tem coragem de sair, mas ela quer sair. O acontecimento que vai vir pode ser justamente o oposto. Ao invés de ela ser demitida, pode acontecer algo com esse chefe que ele precise da ajuda dela, ou ele pode promover essa pessoa para que ela fique, para que ela não saia. Por quê? Porque os laços emocionais que ela tem com esse trabalho já são de lealdade sistêmica, existe uma culpa. Então, quando você não decide, os acontecimentos decidem por você. Se a pessoa não tem coragem de sair e ela sente que não pode deixar por lealdade, ela vai ficar. Mas se ela decidir e bancar sair, ela está livre para sair. Então existem esses dois tipos de acontecimento que vão vir de acordo com as lealdades sistêmicas que você tem. Então, se você quer, por exemplo, se casar, um casal que marca a data do casamento, mas o homem tem uma lealdade sistêmica com a mãe, não pode se casar porque ele tem dentro dele uma lealdade de que ele precisa ficar com a mãe. Essa mãe pode adoecer, essa mãe pode trazer uma série de questões, de problemas, para que esse filho dê conta, para que ele se mantenha ali. Pode ser que inclusive essa noiva já esteja dentro desse acordo e esse casamento não aconteça, porque ele só escolheu ela porque ele precisava não casar, mesmo que ele tivesse vontade de casar. Então nós temos os nossos compromissos, cada pessoa tem o seu compromisso, a sua lealdade sistêmica. É preciso olhar, entender para poder desfazer. Não adianta brigar. Quanto mais você briga, menos você sai, porque isso é inconsciente, é o nosso senso de pertencimento, a gente quer pertencer, a gente quer fazer parte, a gente ama, é o nosso amor maior, e esse amor maior, inconsciente, eu diria que é até um apego no sentido de que é um medo de sair, um medo de ir além desse sistema, né? De deixar essa lealdade com a mãe, mesmo sabendo que conscientemente é um destino saudável para ele, é um destino saudável para a mãe também, mas essa lealdade, quando ela foi feita, ela pode ter sido feita quando essa mãe foi deixada pelo marido, pelo pai do filho, e que ela ficou sozinha e o pai sumiu no mundo.
Então ele tem ali uma pena da mãe e lá atrás, quando era pequeno, ele firmou um compromisso de ficar com essa mãe. Então é preciso olhar para dentro, entender essas bases, se liberar para conseguir seguir. Assim como em tudo na vida. Dependendo daquilo que você decide, os acontecimentos vão vir ou para confirmar ou para bloquear a sua decisão, para cancelar essa decisão. Tudo de acordo com a sua lealdade sistêmica ou as suas lealdades sistêmicas. Então é importante perceber que se você tem uma vontade, tem um desejo, uma decisão, não fica na dúvida. Não deixa essa dúvida ficar por muito tempo, porque se você não decidir, os acontecimentos vão decidir. E eles não vão decidir necessariamente na direção que você quer. Eles vão decidir na direção do que te atrasa, do que te deixa num conforto emocional de não lidar com o conflito. Porque a gente foge de lidar com o conflito. Um conflito de separar, um conflito com a mãe, um conflito com o pai, um conflito com o chefe. A gente economiza energia para não lidar com o conflito e fica num conforto emocional de não lidar com conflito nenhum. Mas se você não lida, os acontecimentos vão vir mesmo assim e muitas vezes vão te deixar parado, estático, sem conseguir ir na direção do que você deseja. Então é muito perigoso ficar com uma vontade e não decidir. Ou você desiste, ou você decide e entende que precisa tomar as responsabilidades daquele caminho. Porque se você desiste, aí sim você está numa economia de energia, nenhum acontecimento vai vir. Se você realmente desiste, está no seu caminho e fica ali. Mas se você, dentro de você, está inconformado, não consegue desistir, já tomou uma decisão e aquela decisão não sai de você, pode crer que em algum momento, algum acontecimento vai vir para confirmar ou para cancelar essa decisão que você tem dentro de você, frustrar. Então é importante não ficar na zona do limbo, da não decisão, da não ação, porque a decisão muitas vezes já foi tomada, mas a ação é que demora. Então, pessoal, é importante decidir. É importante ser autor da sua vida, porque você não está sozinho, você vive em sistemas. E se você não está decidindo, alguém está decidindo por você. Quem está decidindo? As suas lealdades sistêmicas. E às vezes você está decidindo, ou o inconsciente, o sistema está decidindo por você, porque você já está ligado sistemicamente a uma questão com a sua mãe ou com o seu irmão. E você queria ir para o outro lado, mas a sua lealdade está ali. E você não teve coragem de seguir. Então, a lealdade te chama para ficar. E aí você fica, às vezes fica sem opção. Porque você deixou aquilo, para frente foi rolando com a barriga e você não tem mais opção. Porque muitas vezes é uma questão grave que acontece e sim, tudo é sistêmico. Nada é por acaso. Tudo que está acontecendo na sua vida ou tudo que acontece a todo momento está de acordo com a sua teia sistêmica, daquilo que você tem para viver na sua vida de acordo com as suas lealdades sistêmicas. E se você tem medo de decidir, se você tem culpa, se você não consegue decidir, agir na direção dos seus desejos, não importa se você já foi muito bom nisso e agora você não consegue, não importa ou se você foi sempre assim, você pode mudar. Isso também pode ser sistêmico, isso é algo que cresceu com você, você aprendeu, ou algo criou raízes dentro de você, alguma coisa que você ouviu quando era pequeno, né, que você não podia desejar, que você não podia seguir na direção dos seus sonhos. Isso também é sistêmico, isso também é uma crença. E toda crença ela pode ser confrontada. Toda crença ela é um crer, é um direcionamento de vida. Você pode a qualquer momento direcionar a sua vida para outro caminho. Você pode desejar coisas diferentes, você pode decidir coisas diferentes. Basta você querer. E se você tem dificuldades no querer, no desejar, né, no decidir, isso também pode ter raízes sistêmicas, raízes que te impedem de desejar, te mantém na sua lealdade sistêmica ao seu sistema, aos seus ancestrais, e aí você fica recolhido no passado e não vai para a vida. E se você deseja ajuda, quer ajuda na sua caminhada, apoio na sua caminhada, direcionamento, a mentoria sistêmica pode te ajudar com constelações, com aprofundamento interno nas suas questões e direcionamento para os seus objetivos.
Então, se você quiser saber mais, entra em contato. Eu fico por aqui e a gente se vê num próximo vídeo.